A Bíblia é a palavra de Deus, o livro incomparável. Só ela mostra o caminho do céu, que livro incomparável. Olá, irmãos, bem-vindos a mais um estudo bíblico das nossas quintas-feiras. Vamos orar? Agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade. Fala, Senhor, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos, como vocês já têm aí no título colocado, vamos estudar ou começar o estudo no livro de Ruth. É um livro de 4 capítulos, uma história muito bela das Escrituras Sagradas, e temos muitas lições para tirar deste estudo. Nós, antes de lermos os versos, vamos começar então com a introdução ao livro de Ruth. O livro de Ruth apresenta Jesus Cristo como nosso resgatador. Este é o grande tema do livro. Antigo Testamento? Sim, Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento aponta para Jesus, aponta para o Novo Testamento, a vinda do Messias para nos salvar. E nesta história específica contada ali no livro de Ruth, início do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 8º livro da Bíblia, nós temos aí algumas lições preciosas que apontam para Jesus como nosso resgatador. O autor do livro, a tradição judaica aponta Samuel como o autor deste livro, quem escreveu o livro de Ruth, mas os estudiosos entendem que seja improvável que Samuel tenha sido o seu autor, uma vez que no livro Davi é mencionado, e Davi, ele vem depois de Samuel, embora Samuel o tenha ungido como rei. É muito mais provável que lá na frente, talvez no período dos reis, tenha saído aquele que escreveu o livro de Ruth, já conhecendo a descendência dela, a descendência de Boaz, e Davi como participante desta descendência. A época em que os fatos registrados ocorreram foi a época dos juízes. O livro dos Juízes relata bem esta época em que o povo de Israel entrou na terra prometida, e depois de Josué, depois que Josué morre, eles ficam sem um líder específico e o povo desanda. Muita coisa terrível acontece nesse período. É o período, o próprio livro relata isso, o período de Juízes. É neste período que Ruth vive, que acontece esta história. E é possível que ela tenha acontecido de uma forma mais específica no governo de Gideão ou Jefité, que foram 2 juízes aí da época chamada época dos juízes, anterior à época dos reis de Israel. O livro de Ruth foi escrito num rolo separado e era lido por ocasião do Pentecoste, a festa da colheita. Isso de forma tradicional ao longo da história do povo de Israel. Então era um livro assim considerado muito importante para o povo de Israel na sua história e nas suas comemorações. Nesta comemoração, por exemplo, a festa da colheita,
ele era importante, vamos saber por que mais à frente, quando estudarmos sobre Ruth lá nos campos de colheita. Lembrem-se, quando estivermos lá, o que falamos aqui na introdução. Ruth, tudo isso coisa muito interessante para nós pensarmos em termos de aspectos interessantes dessa história e do porquê ela está registrada na palavra de Deus. Ruth foi bisavó de Davi. Davi, antepassado de Cristo. Lembra-se que lá no Novo Testamento as pessoas falavam Jesus, filho de Davi, porque ele vinha da descendência de Davi. Ainda a título de introdução, é importante ressaltar algumas dessas coisas, vamos falar depois, mas já vamos ressaltando aqui. Ruth era moabita, ela pertencia ao povo de Moabe. Moabe era o povo descendente de Ló, eles eram pagãos, eles não criam no Deus de Israel, apesar do parentesco lá atrás entre Ló e Abraão. Os descendentes de Ló foram um povo pagão, um povo que rejeitou o único e verdadeiro Deus. Começa aí os detalhes relacionados a essa questão interessante de Ruth, uma moabita, de repente entrar aqui na história do Messias. Boaz, vamos ver lá na frente que ele se casou com Ruth. Ele era filho de Raabe. E quem foi Raabe? A meretriz encontrada em Jericó. Mateus 1, verso 5, na genealogia de Jesus, cita-se lá Raabe, aquela ex-prostituta, porque deixou de ser prostituta quando passou a pertencer ao povo de Israel, no acerto, na aliança que ela fez com aqueles espiões, aqueles espias que foram verificar a terra antes de Israel invadi-la. A bisavó de Davi era moabita, é o que nós concluímos até aqui, e seu bisavô era meio cananeu, porque por parte de Raabe ele era cananeu, da outra parte ele era israelita, ele era hebreu, ele era judeu. Todos eles, Raabe, Ruth, Boaz, todos eles fazem parte da linhagem do Messias, aquele que viria para que todos os povos tivessem oportunidade de salvação. Deus incluiu todos no seu plano de salvação. Lição importante aqui, e isto fica expresso na genealogia de Jesus. Na sua ascendência, ele tem moabitas, povo pagão. Na sua descendência, ele tem cananeus. Ora, os cananeus, e como eles eram um povo pagão, ali, vindo de Raabe, portanto. O nome Ruth passa a ideia de amizade, tem ali um significado aproximado de amizade. E duas palavras são marcantes no livro de Ruth. Uma, fidelidade, vindo de Ruth, aquele seu comportamento, aquela sua atitude em relação à sua sogra Noemi. E generosidade, que vem de Boaz, aquilo que ele demonstra para com Ruth e para com sua sogra Noemi. Esta é a nossa introdução e agora nós vamos ler os primeiros versos, apenas os primeiros versos desta história. E se eu fosse dar um título para este estudo, neste primeiro pedaço, eu daria o título de A Tragédia. Vamos lá então? Verso 1 do capítulo 1 de Ruth.
Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Verso 2. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Verso 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Verso 4. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth, depois de terem morado lá por quase 10 anos. Verso 5. Morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido. Verso 6. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Vamos ficar apenas nestes 6 versos. Já temos inicialmente aqui então no verso 1 o destaque da época em que a história de Ruth acontece, na época dos juízes. É isso que nós temos aqui, na época dos juízes. E na época dos juízes, diz o texto, houve fome na terra. Acontecimento da vida. As crises acontecem. As dificuldades, a falta de emprego, às vezes guerras, são coisas que fazem parte da vida, do mundo. Às vezes uma família tem dificuldades numa região e ela migra para outras regiões ou para outra região, tanto no próprio país, como às vezes ela viaja para outros países. Então este é um acontecimento da vida. Acontece então com esta família. Um homem de Belém de Judá com a mulher e os 2 filhos foi viver por algum tempo nas terras de Moabe em virtude desta dificuldade. Bem, Deus observa a humanidade. Deus não está alheio a tudo isto, Ele não está ausente. Lembrem-se do que falamos, do que ressaltamos lá no Salmo 33, versos 13 a 15, quando nós falamos sobre nação feliz, no domingo retrasado. Então, o Salmo 33, versos 13 a 15, que nós lemos lá. Dos céus, olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono, ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Então, nós temos certeza que Deus conhecia o coração de Noemi, do seu marido, dos seus 2 filhos. Porque ele observa a humanidade, foi ele quem formou o nosso coração e sabe das nossas intenções, sabe o motivo pelo qual tomamos decisões e atitudes. Moabe. Já falamos na introdução que era um povo descendente de Ló. Eles eram pagãos, eles tinham
comportamento pagão, eram idólatras, inclusive serviam a deuses terríveis. Inimigos de Israel, eles, ao longo de sua história do povo, não estamos falando de Ló e de Abraão, mas o povo que descendeu de Ló se tornou inimigo de Israel, desde a época, inclusive, do deserto, quando Israel viajava do Egito para ir à terra prometida. Moabe foi aquela nação cujos moabitas se uniram lá aos midianitas para contratarem Balaão. Lembram-se de Balaque? Ele contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, para que a sua empreitada na sua viagem até a terra prometida não tivesse êxito. Mas nós sabemos do resultado. São esses os moabitas, inimigos de Israel. Talvez nesse período a hostilidade entre os povos estivesse amenizada. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilion eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Elimeleque significa meu Deus é rei. Vamos prestando atenção também no significado dos nomes para tentarmos entender a partir dos seus nomes o que aconteceu a eles, as suas vidas e se Deus acompanha ou não, principalmente aí o seu povo, aqueles que o temem, e a partir das coisas que nos acontecem, se devemos ou não crer e esperar no nosso Deus. A resposta, claro, nós já sabemos, devemos sim, mas as tragédias às vezes nos fazem esquecer Deus, às vezes nos fazem culpá-lo, às vezes nos fazem ficar desanimados, tristes e até deprimidos. Noemi significa agradável, muito possivelmente ela era uma mulher com uma personalidade assim, porque os nomes inclusive acompanhavam o que as pessoas eram naquela época. Efrateus eram aqueles que eram da região de Efrata, e Efrata era o nome daquela região onde estava Belém. Toda aquela região ao redor de Belém recebia esse nome. Por isso na Bíblia, inclusive, a profecia que fala acerca do Messias diz: e tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre as tribos de Judá, de ti virá. E continua a profecia falando acerca do Messias, que é Jesus. Verso 3. Começam aí os dissabores de Noemi. No verso 3, morre Elimeleque, marido de Noemi, e ela fica sozinha com seus 2 filhos. Irmãos e amigos que acompanham esse estudo, a morte faz parte de nossa existência. A morte faz parte de nossas experiências. Nossos entes queridos morrem. Nossos amigos morrem. Pessoas que conhecemos morrem. Um dia você e eu também vamos partir para a eternidade se Jesus não voltar antes. E como tem gente que torce para que Jesus volte antes, para que eles não passem pela experiência da morte física, para que eles sejam transformados, para que seu corpo seja glorificado e eles, ou nós, Igreja de Cristo, subamos para nos encontrar com Jesus nas nuvens. Este é o relato bíblico. Mas a morte faz parte de nossa existência. Isso não significa que Deus nos desamparou. A morte é uma tragédia? É sim. Ela é uma separação daquele que partiu para a eternidade, daqueles que aqui ficamos. Isto é triste, é uma experiência, sim, na qual nós sofremos. Mas isso não significa que Deus nos desamparou. Ele continua a olhar a humanidade, ele continua
a ser em nosso favor. Por isso, inclusive, enviou seu Filho para nos salvar, para resolver este problema da morte física, porque aqueles que partiram vão voltar com um corpo glorificado. Ora, eles vão ressuscitar. Jesus resolve este problema nosso de uma vez por todas, e vivos para sempre vamos estar com Jesus, porque o Espírito que nós temos é imortal e ele vai receber um corpo glorificado, preparado para viver com Jesus para sempre. Então, a morte é triste? Sim. É uma calamidade, uma tragédia? Sim. Mas não significa que Deus nos desamparou. É até compreensível o desespero das pessoas, mas elas não podem ficar no desespero se elas forem de Jesus, se elas pertencerem a Deus, se tiverem entregado suas vidas a Ele. E o Espírito Santo é aquele que nos consola neste momento de dor, neste momento de tristeza. Verso 4. Eles se casaram, os filhos, se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth, depois de terem morado lá por quase 10 anos. A lei dos judeus não lhes proibia se casar com moabitas. Eles podiam se casar, mas havia algumas outras restrições relacionadas aos moabitas comparecerem à Assembleia de Israel para adoração ao nosso Deus, ou ao Deus de Israel, para usarmos a expressão da época. Lá no verso 4, nós temos uma nota na NVI, na Bíblia de Estudos, citando Gênesis 19, versos 36 e 37. Vamos ler aqui rapidamente, apenas porque eu fiz esta menção. Gênesis 19, versos 36 e 37. Não é esta menção aqui que eu quero falar. Esta é das duas filhas de Ló, da onde surge o povo moabita na verdade. Deuteronômio 23, verso 3 é a referência que eu quero trazer. Deuteronômio. Versos 2 e 3 diz assim: quem nasceu de união ilícita não poderá entrar na Assembleia do Senhor, como também os seus descendentes até a 10ª geração. Nenhum amonita ou moabita, que são os descendentes de Ló, ou qualquer dos seus descendentes até a 10ª geração, então esta é a restrição, poderá entrar na Assembleia do Senhor. O verso 4 vai explicar o motivo: pois eles não vieram encontrar-se com vocês com pão e água no caminho, quando vocês saíram do Egito. Além disso, convocaram Balaão, filho de Beor, para vir de Petor, na Mesopotâmia, para pronunciar maldição contra vocês. Então, até aqui está bom para fazer esta referência, né? Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth, depois de terem morado lá por quase 10 anos. E também acontece nos nossos dias, imigrantes casarem-se com pessoas da terra onde foram viver, tanto no sentido nacional, no próprio país, como às vezes aqueles que vão para outros países ou que vêm de outros países casarem com as pessoas da terra. Até aqui o que nós temos? Coisas que acontecem também nos nossos dias. Às vezes, e isso acontece bastante, os pais, aqui no caso o pai, morre, os filhos se casam com pessoas da terra, isso para aqueles que viajaram para outros lugares. Verso 5.
Aqui a tragédia vai ficando pior, mais triste. Morreram também Malom e Quilion. Nós não temos aqui do que eles morreram, mas morreram Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido. Claro, não é o que esperamos, mas também acontece de filhos morrerem antes de seus pais. Foi a experiência de Noemi em relação a seus filhos. E é claro, ela ficou muito abalada. Isso também faz parte da vida nesse mundo, não é tão comum, mas acontece e acontece bastante. A terrível consequência do pecado é a morte. Em nada disso podemos culpar Deus, porque tudo isso é consequência das coisas que acontecem no mundo. Infelizmente, nós sofremos as consequências daquilo que vem de negativo nas nossas vidas em virtude do pecado. Verso 6, quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. O tempo de fome passou em Israel. Bem, nesse estudo nós vamos ficar aqui. Por isso eu disse que o título de hoje poderia ser A Tragédia. Imaginem o coração triste de Noemi depois de 10 anos lá em Moabe, ter ficado sem seu marido e seus 2 filhos. Em resumo, nada em termos gerais aconteceu de bom para ela, porque ela vai voltar para Israel sem ter bens, sem ter uma forma de vida, uma forma de sustento. Tragédias acontecem na vida. Você, como servo de Deus, está preparado para as dificuldades. Você é daqueles que acha que na nossa vida acontecem apenas coisas agradáveis. Nós temos no relato da vida de Noemi que há momentos na nossa vida pela qual nós passamos por dificuldades, nós passamos por tristezas. Mas, continuando neste estudo, lá na frente, nós vamos ver que Noemi vai ser confortada, Noemi vai ser consolada e ao final ela vai reconhecer que Deus esteve sim, sempre com ela. Nós vamos ficar por aqui hoje, neste livro de Ruth. Você pode continuar lendo e ir até o final dele, mas nós vamos ficar apenas aqui neste nosso comentário. Olha, este estudo, ele é quase ao vivo. Eu estou terminando neste momento e vou postá-lo quase que imediatamente, né? Fiquem com Deus, que Deus a todos abençoe. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais este estudo que o Senhor nos permitiu fazer. Dá-nos, Senhor Deus, condições de suportar os momentos difíceis da nossa vida. Nós nos colocamos nas Tuas mãos para que o Senhor nos dê esta força e, se possível, por Tua misericórdia, o que nós pedimos é que nos livre desses momentos tão difíceis, mas se temos de passar por eles, que nós possamos glorificar o Teu nome, que nós possamos honrá-lo e assim, em virtude do nosso testemunho, que pessoas possam também conhecer e entregar suas vidas a Jesus para que possam estar com Ele na eternidade. Obrigado, Senhor Deus,
por aqueles que nos acompanharam nesse estudo. Nós colocamos a todos nas tuas mãos e esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus a todos abençoe. Até o nosso próximo estudo. Eu leio a Bíblia, a palavra de Deus, o livro incomparável. Eu amo a Bíblia, a palavra de Deus, que livro incomparável.